Goro, eu sempre quis saber de onde veio o tênis de mesa. Foi alguém que tinha uma mesa sobrando no fundo da casa? Quase isso, Liu. O tênis de mesa começou na Inglaterra no final do século XIX, como uma alternativa indoor para o tênis de quadra. As pessoas usavam qualquer coisa que encontravam, como livros empilhados no lugar de rede e tampas de caixa de charutos no lugar de raquetes. Nossa, que improvisação! E usavam batatinhas inglesas no lugar de bolinhas? Hahaha. No início eles usavam bolas de cortiça ou borracha, mas logo passaram a usar bolinhas de celuloide porque eram leves e saltavam bem. E as raquetes eram feitas de quê? As primeiras raquetes eram feitas de madeira maciça sem qualquer tipo de revestimento. O jogo era mais de velocidade e reflexos, porque as raquetes não ofereciam controle ou efeitos na bola. Tipo, pá pra cá e pá pra lá. Exatamente. Mas aí, nos anos 1920, começaram a surgir as primeiras raquetes com pinos de borracha. Isso permitia um pouco mais de controle e spin, mas ainda era bem diferente do que temos hoje. E quando foi que isso mudou? Em 1952, o jogador japonês Hiroji Sato causou uma revolução quando ele apareceu com uma raquete que tinha uma borracha invertida e uma esponja entre a borracha e a madeira. Uau, nem consigo imaginar como é isso. Até então as borrachas eram grudadas diretamente na raquete com os pinos voltados para o lado de fora. No entanto, Sato decidiu colocar os pinos para o lado de dentro e inserir uma esponja entre a borracha e a raquete. Ou seja, a borracha ficou literalmente invertida. Agora, a bola batia na parte lisa da borracha e não mais nos pinos. Nossa, e como ele teve essa ideia? Sato trabalhava em uma fábrica que usava esponjas como matéria-prima e foi lá que ele teve essa ideia. A esponja chamou sua atenção por suas propriedades de absorção de impacto e elasticidade. E isso funcionou? Essa inovação resultou num absurdo controle de spin e velocidade, provocando uma revolução na forma de se jogar tênis de mesa. E como os outros jogadores reagiram? Os adversários ficaram perplexos com a quantidade de efeito e controle que ele conseguia na bola e ninguém sabia como lidar com isso. Então, Hiroji Sato venceu de forma invicta o Campeonato Mundial de Tênis de Mesa em 1952, realizado em Bombay, na Índia. Foi a primeira vez que um jogador usou uma raquete com borracha invertida em uma competição de alto nível. Todos acharam que ele tinha superpoderes, né? Foi quase isso. Os adversários não estavam preparados para enfrentar alguém com tanto spin e controle. A estratégia de Sato foi baseada em usar o efeito da bola para confundir e dominar seus oponentes, algo que ninguém esperava naquela época. Então ele virou tanto a borracha quanto o jogo de cabeça para baixo. Exatamente. E essa vitória solidificou a importância da inovação no esporte, mostrando que a tecnologia da raquete podia ser tão decisiva quanto a habilidade do jogador. Depois disso, a borracha invertida se popularizou e hoje é o tipo de revestimento mais comum no tênis de mesa. Incrível! Sato não só ganhou o campeonato, mas também mudou o futuro do tênis de mesa. Sim, Sato abriu o caminho para as raquetes modernas, e a partir daí, o tênis de mesa nunca mais foi o mesmo. Além disso, ele ajudou a popularizar o tênis de mesa no Japão de uma forma nunca vista antes. Até então, nenhum atleta japonês, em nenhuma modalidade, havia conquistado um título mundial. Caramba, ele fez todo mundo no Japão querer pegar numa raquete. Exatamente. A vitória de Sato popularizou o tênis de mesa, inspirando uma nova geração de jogadores japoneses, que passaram a ver no esporte uma oportunidade de brilhar internacionalmente. O tênis de mesa passou a ser um dos esportes mais praticados no Japão. E o Japão se tornou uma das potências mundiais na modalidade. Uau! Que história sensacional, Goro! Depois eu conto sobre um destes atletas que Sato ajudou a criar, chamado Ichiro Ogimura. Não vejo a hora de ouvir essa história também. Obrigado, Goro.